Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, tá? Através do curso online preparatório para concursos públicos do professor Everton Mota. O meu nome é Alan Pereira. Estou hoje na incumbência de trazer até vocês pontos específicos do edital, tá? Do edital que vai ser cobrado nesse próximo exame, e nós estamos na iminente responsabilidade de levar até vocês um pouco do conhecimento hoje de uma matéria totalmente específica, ética e moral. Vamos falar um pouco sobre filosofia, dar uma conversada, né? O edital, ele está nos trazendo e informando que vai nos cobrar nessa próxima prova. Então, o que é que acontece? A gente vai dar uma estudada boa, tá? Sobre tópicos específicos e saber como é que eles vão ser cobrados nesse próximo exame, tá? A importância de nós estudarmos um pouco dessa filosofia ética e moral, né? Esses temas específicos dentro da filosofia, aplicando eles ao edital, é que o policial militar hoje, ele tem, né, o policial militar, o policial civil, o rodoviário federal, o próprio policial federal, eles têm que ter uma carga preparatória para a sua rotina profissional, de maneira que ele consiga identificar diversas questões atuais da sociedade, tá? A sociedade, vocês sabem, ela vai se modernizando. E se o policial, o estudante que está se preparando para ingressar em uma carreira policial, não acompanhar o desenvolvimento social, ele vai ficar um cara antepassado, vai ficar um cara totalmente desatualizado. Então, o que é que acontece? Os editais, eles estão cobrando cada vez mais questões específicas de determinadas matérias. Por quê? Começaram a identificar que a sociedade vai acelerando num ritmo muito forte. E essa aceleração da sociedade, essas mudanças de comportamento, começaram a ser cobrados do empenho dos próprios profissionais da segurança pública, tá? Os profissionais da segurança pública estão tendo que se habituar a essa modernidade, tá? Essa modernização social e essa contemplação, né, de modernizar cada vez mais a sociedade. Então, o que é que acontece? A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Rodoviária Federal, a Polícia Penal, enfim, as diversas forças de segurança pública, eles estão tendo que ter um comportamento cada vez mais ético e moral. Para sabermos o desenvolver e a diferença entre ética e moral, nós temos que pensar um pouco, tá? Nós temos que discutir um pouco, racionalizar as questões éticas e morais, tá? Antes de mais nada, alguns já tiveram aula comigo, outros ainda não tiveram, tá? Eu vou me apresentar, meu nome é Alan Pereira. Sou professor aqui do curso, sou advogado, tá? Bacharel em Direito, e nós estamos na iminente responsabilidade de levar até você esse conteúdo. Então vamos lá, ó. Nós vamos hoje estudar, colocar aqui no quadro para vocês, essa matéria ética e moral, tá? Ética e moral. Existe diferença lógica entre um e outro. Logicamente que existe, tá? A ética, ela baseia-se muito em comportamentos, tá? A moral seria mais uma questão que está associada à ética. Na verdade, a moral, ela é um subtópico da ética, tá? Vocês vão entender que a ética, ela advém de um comportamento individual de cada ser, de cada indivíduo. A ética, ela paira sobre a questão do seu interior, tá? Então, o que é que acontece? Trazendo para nossas vidas profissionais, cada profissional obedece a um código de ética, tá? Eu, na qualidade de advogado, obedeço ao meu código de ética. A minha ética profissional deve ser pautada na obediência dos valores da minha profissão. Por exemplo, eu, enquanto advogado, obedeço o meu código de ética e disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Os policiais militares obedecem ao seu código de ética e disciplina da Polícia Militar de Pernambuco, do Ceará, de Alagoas, do Rio de Janeiro, enfim, das mais diversas regiões brasileiras, tá?
Então, comumente nós entendemos que a ética, ela paira sobre esse comportamento profissional, tá? Eu tenho o meu código de ética, você tem o seu código de ética, tá? Cada profissional obedece integralmente ao seu código de ética. Por isso, é necessário que os estados, legislativamente, criem leis para que cada entidade profissional obedeça ao seu código de ética. Então, o que é que acontece? O policial militar, obedecendo à sua ética, obedecendo aos seus valores enquanto indivíduo, enquanto profissional, enquanto cidadão, ele estará atento àquilo que a lei dispuser sobre o seu profissionalismo, tá? Levando em consideração que tudo aquilo que a lei dispuser sobre a conduta profissional do policial, ele tem que seguir à risca, tá? Ele tem que seguir à risca. Por quê? Um cara ético é um cara que obedece às leis que foram criadas. O cara profissional, um cara ético, é aquele que tem atenção à matéria legislativa do seu estado. Um cara que não é ético, ele não obedece à lei. Ele age de forma totalmente ilícita, sem qualquer hierarquia, sem qualquer disciplina à sociedade, tá? Então, a ética, ela surge e ela vige até hoje justamente por isso, porque é necessário regras de condutas sociais para que o cidadão profissional consiga pautar o seu trabalho em cima daquela conduta, tá? Imaginemos que um comportamento ético não fosse exigido de um policial militar. Iria ser uma verdadeira bagunça dentro de um batalhão, até mesmo nas ruas, né? Um comportamento antiético levaria a segurança pública do Estado ao caos, porque iria se agir de qualquer forma numa abordagem, numa troca de tiros, num evento, em qualquer ocasião que sobreviesse a necessidade de contar com o apoio da Força de Segurança Pública do Estado, seria meramente um comportamento antiético, seria naquela verdadeira bagunça, né? Vocês devem ser cientes e conscientes que a ética moral, a ética profissional, ela deve estar em cada um dos indivíduos. A você que se prepara para o concurso, né, da Força de Segurança Pública, você deve estar ciente que, ao ingressar em um concurso, você vai ter que obedecer às regras de ética e disciplina da sua profissão, tá? Da mesma forma, aqueles que estão estudando ainda possuem a necessidade de amparar-se, de estudar comportamento ético da sua profissão, aquilo que você quer exercer. Supomos que você quer exercer o cargo de policial militar, praça da Polícia Militar, tranquilo. Vocês sabem que a Polícia Militar, independentemente do estado que você vai concorrer à vaga, todo o estado, toda a instituição Polícia Militar obedece a um código de ética, tá? A um código de ética e, consequentemente, a um código de disciplina, tá? Então, o que é que acontece? Aqueles que agem eticamente, eles estão isentos de uma apuração disciplinar, tá? De uma apuração disciplinar. Já aqueles caras que agem de forma antiética, eles devem ter as suas condutas apuradas para que, a partir disso, o seu superior identifique se aquele cara infringiu o código de ética e disciplina da Polícia Militar ou não. Se o cara agiu de forma antiética, restou comprovado que a sua conduta foi totalmente contrária aos bons costumes, então esse cara tem que ser punido, né? Esse cara tem que receber uma sanção disciplinar. Para quê? Para que ele possa interagir dentro de si e tomar conhecimento que dentro da Polícia Militar não é de qualquer forma que se age, tá? Dentro da PM, dentro da respeitável instituição Polícia Militar, existem regras de conduta e essas regras de conduta devem ser cumpridas, independentemente da concordância ou não, né, daquele profissional da segurança pública, tá? Então,
A ética, ela paira sobre esse pensamento. Lógico, tá? Lógico que a partir disso, a partir desse comportamento ético e das diversas experiências que a Polícia Militar teve com a não criação de um código de ética e disciplina, é que restou, né, a necessidade da criação de uma lei, e essa lei, ela foi capaz de adequar a Força de Segurança Pública, polícia, a partir de comportamentos éticos. Imaginemos que em uma determinada ocasião existe uma celebração, né? Uma celebração de determinada ocasião, determinada situação, e nessa situação os policiais militares não sabem o que é prestar uma continência, os policiais militares não sabem o que é obedecer ao seu superior hierárquico, trata o seu superior, o seu inferior de forma totalmente desrespeitosa. Enfim, aquela bagunça. Tudo isso são comportamentos antiéticos, tá? Comportamento antiético. Daí, o Estado, ele observa a necessidade de criar uma lei. Ó, essa lei de número é uma hipótese, tá? XXX do ano XX. Essa lei aqui, a partir da experiência negativa que o Estado teve com a não criação disso aqui, para adequar os seus profissionais a terem um comportamento ético, né, surgiu a necessidade da criação dessa lei. Aí, nessa lei, ela dispõe, ó, o PM, o policial civil, policial federal, enfim, a hipótese, tá? Eles devem obediência ao seu superior. Aí você pode me perguntar, mas professor, precisa de uma lei para regular uma matéria como essa? Precisa, tá? Precisa. No nosso Brasil, nós temos uma infinidade de matéria legislativa. Para cada coisa, né? Cada coisa, o Brasil cria uma lei. São diversas leis promulgadas por dia a nível federal, tá? A nível estadual, passa que quase da mesma forma, tá? São diversas leis promulgadas por dia. Para cada coisa que acontece, a criação de uma lei é necessária. E aí você pode me perguntar, mas professor, para o cara saber que deve obediência ao seu superior hierárquico, é necessária a criação de uma lei? Sabe por quê? Porque se não existir essa lei coagindo a Força de Segurança Pública do Estado a obedecer ao seu superior hierárquico, o cara da PM, da Polícia Civil, ele não vai obedecer, tá? Por quê? Porque não teria lei nesse sentido. Então você percebe que é necessário, é totalmente indispensável a criação de uma lei para coagir o cara a obedecer o seu superior hierárquico, né? Dentro da PM, principalmente por causa da hierarquia, da disciplina que existe dentro das matérias militares, existem alguns policiais, né, totalmente despreparados, desqualificados, que não devem obediência ao seu superior. E se não existisse essa lei, aí era que eles não deviam mesmo essas obediência ao seu superior hierárquico. Então, a lei da nossa hipótese, do nosso exemplo, que foi criado aqui, ela coage aos integrantes da força policial a obedecerem, no nosso exemplo, o seu superior hierárquico. Lógico que dentro dessa lei existem outras diversas matérias que, por sua vez, vão regular as condutas comportamentais dos policiais, tá? Lógico que dentro dessa lei existem diversas regras de conduta, tá? E essas regras de conduta, elas são inerentes aos integrantes das forças policiais. Por quê? A partir do momento que o cara desobedece aquilo que está instituído numa lei, ele está agindo antieticamente.
sendo passível, conforme eu já disse, de sofrer uma punição disciplinar. Então, uma punição disciplinar, um cara pode chegar a uma prisão disciplinar, né? Pode chegar a uma advertência, e isso é muito chato, né? Para o policial militar, para o profissional. Então, visando a sua não ocorrência de uma sanção disciplinar, ele só vai obedecer a uma coisa: obedecer à lei, tá? Ter um comportamento ético, um comportamento totalmente a favor, em observância à lei. Tranquilo? Beleza. Essa é a ética, é o comportamento individual, tá? Que cada um tem. Cada indivíduo tem. Alguns, né? Alguns não, todos têm um comportamento individual que já veio de família. E aí o cara vai crescendo, vai chegando na adolescência, à fase adulta, e aí ele puxa para si, não é, esse comportamento ético, que para ele é ético, né? A ética é individual. Cada pessoa tem o seu comportamento ético. Para mim, é ético andar de tênis, de bermuda ou de calça e de camisa. Mas para uma pessoa totalmente aleatória, pode ser que não seja ético andar de camisa, de calça. Pode ser que queira andar de camiseta, de short normal, de sandália. Então, cada pessoa tem um comportamento ético, né? Sempre respeitando aos ditames estabelecidos pela lei. Tranquilo. A ética é cada indivíduo que carrega a sua, tá? Sempre agindo em conformidade com a lei. E trazendo para a nossa vida profissional, é a obediência que nós temos que ter ao nosso código disciplinar de ética e disciplina. Tranquilo? Beleza. Essa é a ética. Agora, a moral é um questionamento totalmente diferente, tá? Porque a moral, ela integra a ética. Ela é um tópico da ética. A ética, ela é uma questão geral, generalizada, tá? Já a moral, não. A moral, ela é um comportamento social. Ela é uma coisa mais abstrata, tá? É uma coisa mais concreta. Então vamos lá. Sabedores de que a moral integra a ética, a moral é um subtópico da ética, nós temos que ter ideia que a sociedade, conforme eu falei na introdução a vocês, ela se moderniza rotineiramente, né? Ela se moderniza. É muito comum hoje em dia nós vermos reportagem em telejornais, no próprio rádio, né, na própria televisão, enfim, de comportamentos policiais exagerados, né? O cara, sem necessidade, deu um tiro, aí a imprensa cai em cima, matando, né, o policial militar. O cara faz uma abordagem de forma correta para a polícia militar, só que para a imprensa ela distorce as coisas e aí compromete todo o nome, a instituição polícia militar. Enfim, então essa modernização social está chegando até a polícia militar. Aliás, já chegou até a polícia militar, né? Então, com isso, a polícia militar ela tem que ter seus comportamentos totalmente regulados dentro da observância da lei, da ética, sem, né, perder a noção do que a sociedade está pensando sobre a polícia militar, tá? Em nosso estado, aconteceu no estado de Pernambuco, da onde eu vos falo, aconteceu um fato recentemente que está sendo bombardeado pela imprensa, que eu acho sem necessidade, mas que está sendo bombardeado. Na capital pernambucana, em Recife, teve uma manifestação esses dias a respeito do presidente Bolsonaro, né? Manifestando contra o presidente e pedindo mais vacinas e tal, em razão da pandemia do coronavírus. E aí, o batalhão de choque da PM, né, comandado por seu comandante-geral da PM de Pernambuco e pelo secretário de Defesa Social e Segurança Pública do estado de Pernambuco, né, deram a ordem, ou não deram, ainda está esse questionamento, mas de qualquer forma, houve, segundo a imprensa, excesso na atuação da Polícia Militar, que disparou lá bombas de gás, tiro de borracha, enfim. Então teve esse comportamento da PM. Segundo a imprensa, que está bombardeando a instituição Polícia Militar, a
polícia agiu de forma errada, né? De forma errada. E aí teve algumas vítimas, 2 rapazes vítimas, que perderam a visão em decorrência de tiros de borracha que receberam no olho, que tomaram no olho, tá? Eu não quero aqui falar se o cara estava certo, se a PM estava errada, enfim, não estou falando, só estou apenas fazendo um relato de uma história verídica para vocês, tá? Para vocês pegarem aí a questão que a gente está discutindo. Então, 2 caras perderam a visão. E aí a imprensa começou a bombardear e teve uma reportagem esses dias com a família das vítimas, tá? E aí a família das vítimas já chegaram explanando diversas informações que comprometiam o trabalho da PM. Então, o que é que eu estou querendo passar para vocês? Para vocês analisarem a forma que a sociedade ela está modernizada, tá? Mesmo aquele cara, por mais leigo que seja, que viva na cidade, mas que não tenha conhecimento de nada de lei, de modernização social, de ética, de moral, aquele cara que vive lá num sítio, escondido de todo mundo no meio da mata, todos eles têm noção de alguma coisa, tá? Todos eles têm noção de alguma coisa. Juntando o conjunto de informações sociais, nós formamos isso aqui, ó, a moral, tá? Juntando as informações sociais, nós formamos isso aqui, a moral, tá? A modernização social, ela é evoluída a cada dia, tá? Nós vemos que uma sociedade de 1980 não é a mesma do ano de 2021. A sociedade de 1970 não é a mesma de 2021. A seleção brasileira de 1970 não é a mesma de 2021. Então você vê, não é, a modernização social. Antigamente não tinha acesso à internet, não tinha acesso à televisão, ou se tinha, era muito complicado, muito difícil, ninguém tinha na palma da sua mão o telefone para saber de todas as informações sociais que estavam acontecendo no planeta. Hoje não, hoje nós temos, e hoje nós procuramos muito mais informações do que antigamente. Hoje, se você lesa alguém vai dizer, ó, fui lesada por fulano de tal, vou na delegacia, vou procurar determinada pessoa, vou em tal canto. Então, hoje, todo mundo sabe o que fazer, tá? Ninguém está mais desinformado. Lógico que todo mundo possui essa questão aqui, ó, essa questão moral. É o conjunto, essa evolução social, esses comportamentos sociais que vão melhorando, não é? Com o passar do tempo, elas vão formando a moralidade, tá? Elas vão formando essa moralidade. A ética e a moral é como a hierarquia e a disciplina na PM, tá? Ambas não andam dissociadas, não andam separadas. Apesar de que a ética, ela tem as suas explanações, a moral tem outras explanações, mas a ética e a moral são comportamentos sociais que interagem entre si, tá? Interagem entre si. Então, na tua prova da PM, o examinador vai querer saber de você o seguinte, tá? De acordo com o comportamento ético de determinado policial militar ou antiético de determinado policial militar, ele deixou de obedecer o seu superior hierárquico. E aí você vai, de pronto, analisar, né, que a ética é o comportamento engajado na observância à lei. Se existe essa lei que eu expliquei para você, que exige que o seu policial militar preste obediência ao seu superior hierárquico e o policial militar ele não prestou obediência, o cara está sendo antiético, tá? O cara está agindo em desconformidade com a lei. Ele está agindo de forma ilícita. Logicamente que ele está sendo antiético, tá? Ele está sendo antiético. Já a moral, nós podemos pensar que o examinador vai querer saber de você se os comportamentos sociais evolutivos de determinada sociedade correspondem àquilo que a PM pode ou não agir, tá? Pode ou não agir. Ó, as manifestações, ultimamente, elas estão sendo muito mais frequentes. Por quê? O povo
sabe do seu direito. Ele sabe que tem direito à livre manifestação do pensamento. Ele sabe que tem direito, não é, à manifestação, tá? Obedecendo, logicamente, à licitude dela, não frustrando outras que vocês já sabem, de acordo com o direito constitucional. Enfim, muita gente já sabe de tudo isso. Então, a galera não gosta de determinada coisa, a galera vai para a rua quebrar o pau. Se a galera acha que o governador, que o prefeito, que o vereador, que o presidente não está correspondendo às expectativas do pessoal, então a galera vai quebrar o pau na rua, tá? Vai se manifestar. E isso nós estamos vendo com muito mais frequência. Coisas que antigamente tinham, mas não tinham na frequência que hoje. Então, com isso, nós vemos a evolução social, a moral evoluindo, os comportamentos sociais estão cada vez mais modernizados. E com isso, a Força de Segurança Pública do Estado deve acompanhar a evolução social, deve acompanhar o pensamento da sociedade para não se desassociar. Porque a desassociação da polícia militar, da polícia civil, do comportamento social vai gerar uma desatualização dentro da polícia, tá? Vai gerar uma desatualização dentro da polícia. E isso não é admissível para a população que nós temos hoje, para aqueles que esperam uma polícia muito mais atenta aos anseios sociais, tá? Imaginemos que em determinada ocorrência, o policial militar não saiba nem que o cara tem direito à manifestação, direito à livre manifestação do pensamento. Isso é um cara totalmente desatualizado, né? O cara ele tem que acompanhar a evolução, tanto legislativa como a própria modernização social. Por quê? Agindo dessa forma, ele estará obedecendo ao seu código de ética e disciplina, ele estará agindo em conformidade com aquilo que a própria lei da Polícia Militar exige que ele saiba e vai também corresponder às expectativas sociais, que é aquilo que todo mundo espera de um policial militar, tá? Então, a Polícia Militar ela deve pautar o seu comportamento totalmente na ética e na moral, tá? Isso é o que o examinador vai querer saber de você. E principalmente a Polícia Militar, né? A Polícia Civil também, logicamente. Então, as forças de segurança pública como um todo. Isso é o que as forças policiais querem saber de você. Porque você pode ser o cara mais inteligente do mundo, mas se você não acompanhar a evolução social, se você não acompanhar essa modernização social, você não vai corresponder às expectativas da PM e nem tampouco da sociedade, tá? Imagine você chegar para prender um cara que está agindo totalmente em conformidade com a lei que foi promulgada recentemente. Você vai prender um cara desatualizado, sem saber que a lei existe, e o cara sendo preso injustamente. Então, isso não pode acontecer, isso é inadmissível, tá? Então, o que o examinador quer e o que a própria polícia quer de você é que você acompanhe a modernização social, tá? De acordo com a moral. E a ética, você deve agir em conformidade com a lei, levando em consideração os seus valores, os seus bons costumes, que isso é o que vai integrar a PM e elevar o nome da instituição Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, enfim, tá? Isso é o que vai elevar. Agora, o cara age em desconformidade com a ética, o cara é antiético, o cara tá de sobremaneira, está rebaixando o nome de sua instituição policial. E isso a PM, a PC, não admite de forma nenhuma, tá? Então, para você que está estudando para concurso público, e nesse tópico especialmente ética e moral, você deve ter o pensamento totalmente evoluído, totalmente modernizado, tá? Você deve ter ciência de que a ética corresponde aos seus comportamentos individuais, enquanto que a moral é esse comportamento social, esse conjunto de valores sociais que formam a moralidade. Tranquilo, galera?
galera? Então esse é o nosso bloco falando sobre a ética e sobre a moral. Nós poderíamos falar sobre diversos pensadores aqui que expressam os seus pensamentos a respeito de ética e moral, mas que seria totalmente desnecessário para levarmos para uma prova de concurso. Em tese, o que vocês precisam saber é isso, tá? É isso. Então, galera, um grande abraço para vocês. Vamos nos encontrar nos próximos blocos para tratarmos do mesmo assunto ética e moral, dessa vez aplicado em outras questões. Tranquilo, galera? Um grande abraço a todos. Valeu!